Nova TV Canal 2. Sempre pensando em você. Olá, estamos de volta com o programa Saldo de Balanço, no nosso quadro Gente que Faz. Temos o imenso prazer de receber aqui dois pastores que representam hoje a diretoria do Copeg. Então nós vamos apresentar agora qual é a função do Copeg, o que é o Copeg. E eles vão se apresentar. Aqui do meu lado está o pastor Robson Macedo, que é presidente do Copeg, e desse lado aqui nós temos o pastor Everton, que também está presente, que é vice-presidente, e é com muita satisfação que nós recebemos vocês aqui no nosso programa Saldo de Balanço, desse quadro Gente que Faz. Eu queria saber do presidente o seguinte: presidente, o que é Copeg? Bom dia. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e falar que Copeg é o Conselho de Pastores Evangélicos de Guarapari, que está aí para proclamar o crescimento do reino de Deus nessa cidade. Ok. Pastor Everton, quantas pessoas ou quantos pastores hoje temos aqui, quantas igrejas e quantos pastores temos aqui em Guarapari, e quais são os pastores e quantos são os pastores que são filiados ao Copeg? Olha, bom dia a todos. Nós não temos uma ideia exata do número de igrejas, mas sabemos que são mais de 250 igrejas. Hoje nós temos mais ou menos entre 50 e 60 pastores filiados ao Conselho, ao Copeg. E porque o Copeg já tem muito tempo. O Copeg existe há mais de 20 anos na cidade. E a gente sempre tem buscado aglutinar os pastores, fazer com que esses pastores tenham um crescimento pessoal e espiritual e trabalhar o pastoreio de pastores. Essa é a nossa finalidade. E qual é a função específica social do Copeg? Por exemplo, na minha cabeça aqui está fervilhando um monte de coisas. Tipo assim, um pastor passa por um processo lá, como qualquer ser humano, uma crise financeira, um problema familiar, estrutural. O Copeg, ele tem essa finalidade. Qual a finalidade específica, social e eclesiástica, né, do pastor em si? O Copeg trabalha em cima de princípios bíblicos, e em Atos 2,42 fala que nós devemos estar perseverando na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então essa parte social entra no partir do pão. É viver, é sofrer, é se alegrar com esse pastor e procurar sempre ajudá-lo, porque o nosso princípio é unidade e reconciliação através do Senhor. Ok. Existe uma mensalidade, pastor Everton, que o pastor ele contribui, e essa mensalidade ela volta com algum retorno? Que tipo de retorno? Existe os pastores que estão nos assistindo hoje, que não são filiados ao Copeg, para eles entenderem que existe uma contribuição, e como isso retorna para o Copeg e para os filiados do Copeg? Na verdade, hoje ainda não existe uma contribuição mensal. Nós vamos, a partir de agora, esporádica, que é a contribuição a partir de ofertas da reunião, mas a partir de agora pretendemos estar estabelecendo uma mensalidade simbólica para que o Conselho possa ter recursos para trazer palestrante, para ajudar no momento de infortúnio de algum membro cooperado, de poder realmente se apresentar, porque tudo tem gasto, né? A gente não tem, queremos buscar uma sede própria agora, e tendo a sede própria vamos ter custo com essa sede. Então, essa mensalidade vai voltar para isso. Agora, na verdade, o nosso foco principal não passa por aí, passa pela liberdade das pessoas, desses pastores estar reunindo, se apresentando, estarmos juntos para realmente viver uma comunhão em Cristo e também ajudar naquilo que for possível e ser ajudados também. Na verdade, é um pastoreio de pastores. Legal, pastoreio de pastores, que bacana. Pastor Robson, o pastor Everton falou aqui agora sobre uma sede.
os pastores que estão nos assistindo agora, os membros da igreja que estão nos assistindo, os pastores que queiram se filiar, para ele chamar o pastor, pastor, tem o Copeg agora aí, vamos filiar para fortalecer, porque eu creio que a união faz a força mesmo, fortalece. Você se reúne aonde? Como que eu vou, no final, você vai ter a nova convocação da próxima reunião? Como é que está isso? Vocês têm sede, tem uma sala, tem local, tem telefone de contato? Como é que eu faço? Tem um site, tem um e-mail, alguma coisa que a gente possa usufruir para chegar até vocês? Bem, nós ainda não temos uma sede própria, mas pretendemos tê-la, em nome de Jesus, ainda esse ano. E as reuniões feitas mensalmente, e sempre damos o endereço de uma igreja anfitriã onde vai nos receber. E logo no final, como você falou, vai estar dando a direção, né, da próxima reunião, que é dia 13 de abril, na igreja aqui em Muquixaba. Ok. Então nós estamos vendo realmente o Copeg está se organizando, está fortalecendo, está querendo realmente, vai fazer, eu tenho certeza disso, pela predisposição dos diretores. Eu estive presente lá na posse da diretoria de vocês, né? E eu fiquei assim, fiquei bastante assim feliz em ver a filosofia de vocês, né? A filosofia do Copeg em relação à unicidade, à união, né? Porque a gente nós somos leitores da Bíblia também, que acho que todo mundo deveria fazer. Quem não está fazendo está perdendo uma grande oportunidade de aprender algo especial. A gente vê as 12 tribos, né? Cada um tinha a sua linha de trabalho, cada um tinha a sua linha de ação, cada um tinha a sua performance espiritual, né? O líder espiritual maior a Deus, né? Mas, e aqui? A ideia é essa. Eu lembro que na fala sua lá, você falou, nós estamos aqui para unir esforços para que o evangelho possa sobressair. Como é que foi isso? Essa fala sua foi muito forte, eu achei uma fala assim muito forte, e observei assim que algumas pessoas que estavam lá ficaram meio assim, né, porque eu sei que você é um camarada que pega firme mesmo, junto com o Everton. Como é que foi isso? Qual é a ideia principal de vocês sobre isso, sobre essa unicidade? Bem, a unidade é o princípio da palavra de Deus, tanto é que Deus, até hoje, tendo tantos problemas com o Israel dele, com o povo dele, ele sempre está de braços abertos para nos receber. Então, Deus é um Deus de unidade e Deus é um Deus de reconciliação. Então, o que Deus colocou no nosso coração é isso, que é um tempo de unidade, é um tempo de reconciliação, para que o reino de Deus seja estabelecido em Guarapari e os reinos pessoais caiam por terra em nome de Jesus. Ok, então nós vamos dar uma paradinha agora, tomar um café, seleção do Neto, na nossa máquina de café expresso que você está vendo aí, nossa apresentação, e daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Dê uma ligadinha para o irmão lá da sua igreja que está assistindo o programa, olha, liga aí na Nova TV, está sempre pensando em você, para assistir essa entrevista maravilhosa e com certeza teremos bons frutos. Um forte abraço, não saia daí, já voltamos. Veja como é simples de tomar uma xícara perfeita do café Seleção do Neto. Água, reservatório de água, reservatório de grãos, claro, utilizando a Seleção do Neto. Simples o processo. Com apenas um clique. Simples assim, o melhor café, Seleção do Neto. Eu recomendo. Uma praga que está arruinando nossas famílias. Aprenda a lidar com dependentes de drogas, álcool, cigarro, para pais, filhos, professores, alunos, pessoas em geral. Ligue agora e faça sua inscrição. 3262-5220. Alugue uma máquina de café expresso. Coador é coisa da vovó. Ligue 3262-5220. Ideal para empresas, escritórios e consultórios de Guarapari e Litoral Sul. 3262-5220. Slipping far away with the world at your command.
Desentupidora Torque, há 20 anos prestando excelentes serviços na área de saneamento, limpezas de fossas, caixas de gorduras e desentupimentos em geral. Atendemos condomínio, empresas, residências e outros. Conheça nossos serviços de remoção de resíduos orgânicos. Desentupidora Torque, cuidando de seu patrimônio e preservando o meio ambiente. Ligue 3361-2844, 8811-1000. Desentupidora Torque. Franguinho e Restaurante Saúde. Um lugar aconchegante para você e sua família se sentirem bem. Os melhores caldos e o melhor franguinho da Cidade Saúde. Aproveite, além dos acompanhamentos, a deliciosa cebola frita. Um playground espaçoso e seguro para as crianças brincarem enquanto você saboreia nossas delícias. Quantas vezes você caiu? Cafés, sucos e refeições diversas. Franguinho e Restaurante Saúde, Rua José Barcelos de Matos, Edifício Market Center, Centro, Guarapari. De volta com o programa Saúde e Balanço, o nosso programa Gente que Faz. Estamos entrevistando hoje a diretoria do COPEG, que está presente aqui, representado pelo seu presidente e pelo seu vice-presidente. Nós vamos falar agora com o pastor Everton, um assunto muito complicado, um assunto que está trazendo aí problemas sérios para a sociedade, que é a novela, que é o beijo, né, daquelas duas senhoras de 76 anos, e isso criou um transtorno, um mal-estar muito grande para a sociedade. Então, como que o COPEG, como que a igreja em si, como que os evangélicos, né, especificamente, que nós teremos oportunidade de ter no nosso programa também alguns padres, né, da Igreja Católica, que vai falar sobre isso também, mas como que a igreja evangélica se situa nisso, se comporta com isso, como que ela enxerga isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer algumas coisas. A palavra do Senhor diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Mesmo que todo mundo diga que não é errado, o que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Mesmo que todo mundo diga que não tem problema, continua tendo. Tá? Então, a gente começa por aí. Nós fizemos um levantamento, especialmente sobre a questão da Babilônia, né, que essa novela da Globo, inclusive está despencada de audiência, graças a Deus. E o que acontece? As pessoas focaram muito na questão do beijo gay, da terceira idade, que foi exposto logo no primeiro capítulo, invadindo a casa das pessoas, tornando até complicado se explicar para uma criança de 4, 5, 6 anos, porque duas vozes estão se beijando. Tá? É muito complicado. Mas na primeira semana teve um assassinato, teve um divórcio, teve um filho produzido fora de um casamento, teve jogo e a pessoa perdendo a fortuna e o dinheiro dele no jogo. Então são várias coisas que estão ali, não é só o beijo. O problema é que a mídia está começando a criar uma mentalidade, uma cultura que vai contra o princípio da família, destrói o princípio familiar. E nós sabemos que a base da sociedade é a família. Se a família está bem estruturada, nós temos uma sociedade estruturada. Se a família está desestruturada, nós temos uma sociedade também desestruturada. Os problemas de drogas que estão acontecendo hoje, os problemas que nós vemos hoje, o Ministério Público indo nas escolas, exigindo que as crianças que estão lá sem pai, sem mãe, comecem a dizer quem é o pai e quem é a mãe. Não é por causa de pensão, não é por causa disso, não. Porque a criança tem direito de saber quem é o pai dele, independente de quem seja. Uhum. Entendeu? Então essa aí por quê? Porque há uma desestruturação. E a novela tem contribuído muito para isso. Porque sem perceber, você começa a assistir a novela, daqui a pouco você está torcendo para que o fulano separe da Beltrana para ficar com não sei quem. Entendeu? Aí você começa a torcer para que um classe seja desfeito, porque o outro é mais bonito, porque a outra é mais bonita, porque a outra tem dinheiro, porque o outro tem dinheiro. E isso é desvirtuamento de princípio. O princípio de Deus, ele é imutável. Ok. Tá vendo como é que é bom a gente conversar com gente que entende? E essa semana, eu como terapeuta, como sexólogo, recebi aqui no meu consultório um casal gay. Eu atendo o casal com muito carinho, com muita atenção. Eu estava explicando para eles a diferença de lar e família. O casal gay, ele não forma uma família, ele forma um lar. O que é o lar?
é um lugar onde as pessoas moram. Eles entenderam claramente a diferença de lar e família. As pessoas estão confundindo. A família... Não, é o lar. O lar é o lugar onde você habita. Então, aí eles entenderam isso aí. Mas, voltando aqui a um assunto também polêmico, e agora eu quero falar com o pastor Robson Macedo sobre a menoridade. Olha, essa menoridade de 16 anos, nós tivemos um quadro, vamos ter um quadro daqui a pouco sobre isso, da menoridade. Isso está dando uma polêmica muito grande. E o que a igreja, o COPEG, nós podemos entender disso? Como que nós podemos observar isso e aceitar isso? A igreja aceita, repudia, como é que faz? Como é que nós estamos meio perdidos sobre isso? Bem, referente à menoridade, eu creio que, como o pastor Everton já falou, referente à família é o princípio, é a base. E reduzindo-se a menoridade é justamente pelos homicídios, pelo crime que tem realmente aumentado de uma forma alarmante. Mas o princípio de resolver a solução não é baixar para 12 anos, para 10 anos, né? Não. O princípio é trabalhar com a família. É porque não atentamos para a palavra de Deus, onde diz que o princípio de todas as coisas é honrar pai e mãe, é buscarmos o conhecimento de Deus para que venhamos formar o caráter da nossa criança. E eu queria até falar, neste momento, uma palavra para responder isso aí. Portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração Yahvé, que é o único Deus, tanto no mais altos céus como embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedece, pois, a seus preceitos e mandamentos, que hoje eu te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e teus filhos muito depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra, que o eterno teu Deus te concede para todo e sempre. O princípio é a obediência à palavra de Deus. Isso se resolverá em todas as áreas. Que bom, olha... Que legal, que palavra maravilhosa, você que está nos assistindo. E nós vamos agora rapidamente entrar sobre um assunto, vamos fazer um bate-bola entre vocês dois aqui. Nós nem combinamos isso, sobre política, né? Política é um negócio que arrepia também, né? O COPEG, ele tem uma... Qual é a visão que o COPEG tem em termos de política? Nós sabemos que algumas denominações, por exemplo, os gays, eles têm um representante político lá. Os policiais têm um representante político lá. A Igreja Católica tem o seu representante político. As donas de casa têm um representante político. Os negros, os índios têm... E o evangélico? Como que ele vê isso? Ele vê isso com bons olhos? Ele não quer entrar nesse mérito? Não quer discutir isso? Como é que é isso, pastor Everton? Hoje a visão, graças a Deus, tem mudado. Porque durante muito tempo se pregou que política não era coisa de Deus, e isso é contra a Bíblia. Nós temos reis na Bíblia, nós temos governadores na Bíblia, temos pessoas ocupando todas as posições políticas, o que nós não... e é importante ter, nós temos uma bancada evangélica hoje que tem trabalhado contra o aborto, tem trabalhado contra a banalização da família, e graças a Deus por isso, porque senão nós teríamos um país ainda num estado muito pior, nós vivemos uma crise moral e essa crise estaria agravada. Nós temos, então, e o conselho, na verdade, ele não é um conselho apolítico, não existe apolítico, todo conselho é político. O que nós entendemos é que nós temos que participar das políticas públicas da cidade, políticas de saúde, de turismo, de educação, de droga, isso aí nós vamos focar e vamos estar nos fazendo representar nos conselhos municipais e nisso tudo. Agora, nós entendemos também que o seio do COPEG não é lugar para a política partidária. Cada um tem a sua livre expressão, cada um tem a sua livre expressão de vontade, entendemos que a palavra também nos recomenda isso, tá? Que devemos preferir realmente, diz a palavra, que se a gente for colocar alguém sobre nossa cabeça, que seja alguém do nosso meio, isso está na palavra de Deus, tá? Mas nós não podemos trazer para dentro do conselho política partidária, essa é a visão da nova diretoria. Okay. Aí o pastor pode estar complementando também. A fala do pastor Everton é algo que nós já discutimos em reunião e eu só quero reforçar, como presidente do COPEG, nós não somos
de maneira nenhuma, um conselho que não vai se envolver com políticas. Precisamos se envolver, sim, precisamos estar na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, conversar com os vereadores, com os parlamentares, tanto na esfera municipal e estadual e até mesmo federal. Mas não iremos, de maneira nenhuma, defender uma bandeira. A nossa bandeira é Jesus Cristo e o que for melhor para Guarapari, para o nosso município, para a Igreja do Senhor instalada, estabelecida nesse lugar, nós estaremos apoiando. Nós queremos agradecer a presença desses dois homens de Deus aqui no nosso programa e queremos deixar alguns avisos antes de nós encerrarmos, né? O pastor Everton pode falar da próxima reunião. Sim, a próxima reunião será dia 13 de abril, na segunda-feira. Será realizada na igreja Templo do Espírito Santo, fica na Praça dos Golfinhos, ali em Muquixaba. Nós teremos um preletor, o pastor da Igreja Batista Betel Renovada, tá? O pastor Valmir. É um homem que trabalha muito a questão exatamente do pastoreio, do discipulado, e ele vai trazer um tema para nós, exatamente isso, o discipulado, caminho para relacionamentos e unidade. A base de um relacionamento é cura, você tem que estar feliz naquele relacionamento, para que você tenha um bom relacionamento. E o bom relacionamento traz a unidade. E é isso que a gente vai estar fazendo a partir das 19h30. De que dia? Dia 13 de abril, uma segunda-feira à noite. Estaremos presentes lá, talvez, né, Elias? Nosso programa pode estar presente lá para fazer uma cobertura. Nós queremos agradecer a presença de vocês. E agora eu vou pedir o pastor Robson para que ele possa encerrar com uma mensagem para você que está nos assistindo. Tá certo? Pastor Robson. Eu quero deixar uma mensagem, né, de amor para todos nós que estamos assistindo, que está descrito no livro de 1 João, capítulo 5, diz assim: todo aquele que crê em Jesus, que é o Cristo, e que ele é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Que Deus abençoe a todos e todas as famílias em nome de Jesus. Programa Saúde de Balanço, desse quarto programa nosso, com muita felicidade. Estamos muito felizes porque Deus tem nos abençoado, tem trazido pessoas para falar aqui para vocês, pessoas de nível, pessoas que têm condição. Não desligue seu televisor não, tem mais programa aí. Saúde de Balanço. E queremos lembrar para você que no dia 10 e 11 deste mês de abril estaremos fazendo aqui no IBGL um curso de dependência química. Você que tem algum filho, conhece alguém com algum problema na dependência química, venha fazer esse curso para você saber como interagir com as pessoas que utilizam drogas, são viciadas, e você vai ter um conhecimento muito amplo. Estará presente o pastor José Francisco Veloso, que tem 45 anos de experiência na área de dependência química. Eu estarei falando sobre a parte psicológica, o que a psicologia vai tratar do assunto do dependente químico. Por que ele é dependente químico? Isso tem informação genética, ele recebe informação genética do pai e da mãe, e a própria Bíblia diz que você recebe bênçãos ou maldições desde a 4ª geração. Lembra disso? Então a droga também pode ser, nós não vamos falar aqui agora, mas no treinamento iremos falar, pode ser que você receba essa maldição através da genética dos seus pais. Então estaremos presentes. Queremos apresentar também o nosso mais novo bebê. Chegou esta semana o nosso DVD, onde a gente versa sobre gestão de negócios. Você pode adquirir esse DVD entrando em contato com a gente aí no telefone da tela, e você pode adquirir, onde nós vamos falar sobre fechamento de negócios, sobre vendas, sobre empreendedorismo e também sobre gestão de pessoas. Como você recrutar um funcionário, como que você deve fazer a seleção dele, como que você deve fazer a pesquisa dele e como você deve até demiti-lo, porque a forma de demissão do funcionário vai fazer com que você não tenha problemas trabalhistas futuros. Então você pode adquirir o nosso DVD Gestão de Negócio, e também você que tem empresa familiar, você vai adquirir o nosso DVD Empresa Familiar, onde você vai aprender a lidar, a cuidar da sua empresa. Você que tem uma empresa onde seus filhos irão assumir as responsabilidades, então esse filme vai ser maravilhoso para você. É uma palestra que nós demos na Faculdade Pitágoras e transformamos ele em um DVD que você vai poder utilizar na sua família. Gestão de negócio é uma coisa maravilhosa, tá certo? E você tem que aprender a lidar com os problemas empresariais. A sua empresa precisa
E vamos dar uma paradinha agora, tomar o nosso café, Seleção do Neto, com a nossa máquina de expresso maravilhosa, onde você poderá degustar e ver a nossa propaganda daqui a pouquinho aí. Voltamos já, um forte abraço. Veja como é simples de tomar uma xícara perfeita do café Seleção do Neto. Água, reservatório de água, reservatório de grãos, claro, utilizando a Seleção do Neto. Simples o processo. Com apenas um clique. Simples assim, o melhor café, Seleção do Neto. Eu recomendo. Uma praga que está arruinando nossas famílias, aprenda a lidar com dependentes de drogas. Álcool, cigarro, para pais, filhos, professores, alunos, pessoas em geral. Ligue agora e faça sua inscrição. 3262-5220. Alugue uma máquina de café expresso. Coador é coisa da vovó. Ligue 3262-5220. Ideal para empresas, escritórios e consultórios de Guarapari e Litoral Sul. 3262-5220. Franguinho e Restaurante Saúde, um lugar aconchegante para você e sua família se sentirem bem. Os melhores caldos e o melhor franguinho da cidade Saúde. Aproveite, além dos acompanhamentos, a deliciosa cebola frita. Um playground espaçoso e seguro para as crianças brincarem enquanto você saboreia nossas delícias. Quantas vezes você caiu? Cafés, sucos e refeições diversas. Franguinho e Restaurante Saúde, Rua José Barcelos de Matos, Edifício Market Center, Centro, Guarapari. De volta com o programa Saúde e Balanço. Vamos falar agora de um assunto da semana. Menor idade, 16 anos. Isso está tendo uma confusão muito grande no Brasil. Umas pessoas são a favor, outras são contra, outras pessoas querem colocar para cima do governo, para cima do Estado, para cima da escola, para cima da igreja, a educação dos filhos. Os filhos não são educados pela escola nem pela igreja. A educação, ela vem de casa. A ética, a moral, ela é criada dentro de casa e não transferir essas obrigações para as entidades que estão aí somente para agrupar, para melhorar a estrutura do ser humano, do seu filho. Se a gente for trazer aí à baila algumas coisas do passado, era diferente o passado. Hoje a tecnologia, isso aqui, ó, está entrando na sua casa com toda a força e dificilmente você tem como monitorar isso aí. Então, você hoje tem que entender que a educação, ela depende muito da sua presença, né? No passado, a minha mãe tinha uma profissão chamada dolar. Você lembra disso? A dona Rosa, certa ocasião, foi comprar nas casas pernambucanas e perguntaram assim, qual é a sua profissão? Ela falou, dolar. Foi o primeiro dólar que eu vi na minha vida, né? Dolar. Então, ela era dolar. O que é dolar? Ela estava ali criando o Cláudio, criando a Wanda, minha irmã. Ela está dando condição, criando regras para que os filhos crescessem
com ética e com moral, né? E hoje não, os pais são obrigados a sair para trabalhar e deixam as suas crianças com babás, com escolas que não estão preparadas, né? Eu recebo aqui no meu consultório, como terapeuta, vários filhos que têm desvio de caráter porque foram criados pelas babás que também não tinham caráter nenhum e levavam as crianças por um caminho que não é legal. E a Bíblia nos ensina, eu gosto muito de falar sobre a Bíblia, porque a Bíblia é o melhor caminho para que a gente possa entender. Ensina o menino no caminho que deve andar, para quando esse menino crescer, não se desviar do caminho. Nessa semana agora, nós tivemos uma lida no jornal e tive uma criança de 10 anos em Vila Velha. Olha, 10 anos. Ela já está com 24 passagens pela polícia, com 10 anos de idade. Eu não sei onde nós vamos parar. Então nós temos que começar a discutir isso, os políticos, os pastores, os padres, os religiosos, os professores, os educadores. Nós temos que sentar para discutir, porque isso não vai dar muito certo. Se você não colocar Deus na conversa, em qualquer momento da sua vida, a coisa pode descambar para outro caminho. Continue ligado no Saldo de Balanço, um programa que foi criado para você. Estamos de volta com o programa Saldo de Balanço e vamos falar sobre dica de economia doméstica. Estivemos fazendo umas contas básicas que você pode desenvolver na sua casa. Por exemplo, olha só, você vai na rua, compra um bombom desse aqui. Vou fazer um merchan pro pessoal da Garota, né, Elias? Esse bombom, ele custa R$2. Uma caixa de bombom, ela vem com 18 bombons. Ela custa R$ 6,99. Por que você vai comprar um bombom a R$2 se você economizar 3 bombons e meio, você compra uma caixa com 18 bombons? Então são coisas que você tem que começar a levar em consideração. Por exemplo, você chega para tomar um café pingado. A gente fala, me dá um café pingado. Você sabe o que é café pingado? O café pingado é aquele café com um pingo de leite. Joga o leite lá dentro e dá o café com leite. Você paga R$ 2,50 o café pingado. E você vai no supermercado e compra 250 gramas de pó de café por R$ 2,49. Então você dá R$ 2,50 no café pingado e paga R$ 2,49, 250 gramas de café. Então a partir desse momento, o nosso programa Saldo de Balanço está trazendo uma dica de para você que está nos assistindo. Antes de fazer alguma dívida, antes de você sair para comprar alguma coisa, pense bem. Por exemplo, você está na rua fazendo compras. Aí você vai almoçar e você vai pagar no almoço aí em torno de R$18, R$19. Se você for para casa, o seu almoço sai em torno de R$3,50 e comendo muito bem. Olha a economia que você faz. Isso é muito importante, você que está nos assistindo, começar a pensar na hora de gastar. Um bombom, R$ 2,50. Uma caixa de bombom, R$ 6,99. E agora nós vamos dar uma paradinha para o break, vamos tomar o nosso café Seleção do Neto, com café expresso maravilhoso, com a máquina extração de café. Voltamos já com Saldo de Balanço. Um forte abraço. Veja como é simples de tomar uma xícara perfeita do café Seleção do Neto. Água, reservatório de água, reservatório de grãos, claro, utilizando Seleção do Neto. Simples o processo. Com apenas um clique. Simples assim, o melhor café, Seleção do Neto. Eu recomendo. Uma praga que está arruinando nossas famílias, aprenda a lidar com dependentes de drogas. Álcool, cigarro, para pais, filhos, professores, alunos, pessoas em geral. Ligue agora e faça sua inscrição. 3262-5220. Alugue uma máquina de café expresso. Coador é coisa da vovó. Ligue 3262-5220. Ideal para empresas, escritórios e consultórios de Guarapari e Litoral Sul. 3262-5220. Estamos de volta com o último bloco, a frase da semana. As pessoas admiram as suas qualidades em voz baixa e os seus defeitos, eles falam para os 4 cantos da cidade.
Não se preocupe somente com as críticas. Aprenda com as críticas. Elas podem se transformar em energia para que você possa ter um futuro melhor. Um forte abraço e até breve. Nova TV Canal 2. Sempre pensando em você.